hoje com essa semana com um tema tão impactante, não que os outros não tenham sido, mas com um tema que mexe muito com a gente, né? Mexe muito com o nosso ser, falar de contentamento, né? Quando eu ouvi essa palavra, né, contentamento, e que iria falar de contentamento, eu fiquei com algumas coisas no meu coração, com algumas coisas na minha cabeça, né? E aí eu fui pesquisar e descobri que contentamento é uma dádiva do Senhor, né? É uma dádiva, contentamento. A pessoa está satisfeita, está contente, é uma dádiva. E o meu pensamento era que contentamento também é satisfação, né? Você está satisfeito. E aí eu lembrei da comida, né? Quando você está cheio de fome, e aí você come, né? Você se alimenta, então você se satisfaz com aquela comida, então chega um ponto que você não come mais porque você está satisfeito. E aí eu fiquei, sabe, meditando no Senhor, justamente nesse sentido de estar satisfeito. Só que nós somos insatisfeitos, né? Nós somos insatisfeitos sem o Senhor. Há uma insatisfação no nosso coração quando não conhecemos a Deus, quando não conhecemos a pessoa de Jesus. Essa insatisfação nos move a fazer N coisas, né? Correr atrás de trabalho, e aí no trabalho, nesse trabalho você procura ter uma carreira profissional, fazer uma faculdade, seguir uma carreira nessa faculdade e em outras coisas, né? E aí eu fui meditando, fui orando ao Senhor, aí fui pesquisar um pouquinho sobre contentamento. Só que o que me chamou muito a atenção nessa questão do contentamento. Eu vou citar um texto aqui que eu fiquei impactado. Eu quero ler primeiro, antes de citar esse texto, João capítulo 1, verso 12 e 13, né? Que fala assim: mas a todos que creem nele e o aceitarem, e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Se nós que estamos aqui hoje temos essa convicção de que nascemos de Deus, nós então vamos nos deter no verso 13, né? No verso 13 desse capítulo de João. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então, nós nascemos de Deus. Então, a nossa vontade, a nossa necessidade, a nossa satisfação, ela muda literalmente. Por que, Lucas, ela muda literalmente? Aí eu quero ler o capítulo de João, o capítulo 3 de João, no verso 6, que fala assim: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz e vida espiritual. Então, o que é que a nossa humanidade, o que é que a nossa carnalidade, ela deseja? Então, a gente para e faz um reflexo a respeito disso, né? O que é que a nossa carnalidade, ela deseja? O que é que satisfaz a nossa carnalidade, né? O que é que nos deixa satisfeitos? Então, são N coisas para deixar a nossa carne satisfeita. Eu vou repetir de novo esse verso 6 do capítulo de João, capítulo 3. Eu estou lendo na NVT. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz e vida espiritual. Então, nós só podemos gerar aquilo que é humano. Então, a satisfação, sabe, essa dádiva, nós não podemos gerar, porque não é humano. Não é humano essa dádiva, esse estar contente, esse contentamento. Tanto que antes de eu me converter, as pessoas diziam que quanto mais dinheiro tem, mais se quer.
porque as paixões, a paixão da pessoa estava ligado ao dinheiro, né? E eu estava comentando com o barbeiro esse final de semana agora no sábado, né? Que nós homens, falar de nós homens, a carnalidade humana, tanto que muitos outros vai dizer que a fraqueza do homem é a mulher, né? E a própria Bíblia, ela faz essa ressalva para a gente, ela abre os nossos olhos com uma sequência de fatores, né? Desde, vou citar alguns aqui, mas tem vários outros. Sansão, que por meio de Dalila, ele acaba sendo preso pelos filisteus, né? E tem a sua vida ceifada, né? Por conta de uma decisão de escolha de uma mulher. Salomão, o homem mais sábio, segundo a Bíblia, né? O homem mais sábio que nós conhecemos. Ele mesmo com toda a sua sabedoria, por conta do desejo por mulheres, ele acaba desobedecendo o Senhor e entrando na desobediência por conta de que o Senhor já tinha ordenado que não era para se casar com outras mulheres. E aí vale ressaltar que Davi, um homem segundo o coração de Deus também, ele tem, por conta do seu desejo carnal, ele peca, né? Ele comete o adultério com Betseba, e ainda por conta desse mesmo pecado, ele condena Urias à morte, né? Então, assim, se eu me atento aqui, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Então, assim, eu tenho que buscar o Espírito Santo de Deus. Se eu quero estar contente, se eu quero viver uma vida agradecido ao Senhor, sabe, satisfeito com todas as coisas, eu tenho que buscar a Deus, porque só em Deus nós estaremos satisfeitos. Eu estava meditando também nessa questão de contentamento, fiquei muito impactado porque assim, eu sou satisfeito, eu sou agraciado por Deus, porque eu sou miserável. Eu era miserável, porque estou em Cristo hoje, não porque eu sou merecedor, sou melhor que ninguém e deixei de ser miserável, mas o que ele fez por mim, isso me dá um sentimento de gratidão, me dá um sentimento de contentamento que talvez outras pessoas não entendam, porque tudo que eu tenho aqui foi o Senhor que me deu, e eu não fiz nada para merecer nada disso, muito pelo contrário, eu era inimigo de Deus, eu me colocava do outro lado, eu era aquele quem corria da presença de Deus, né? Eu me afastava de Deus. Mas desde quando que comecei a conhecer esse Deus, comecei a conhecer essa pessoa de Jesus Cristo, que comecei a me relacionar com o Espírito Santo de Deus, a minha vida foi sendo transformada. A minha mentalidade mudou de forma tremenda. Às vezes eu vejo determinadas pessoas conversando com sobre certas circunstâncias, que eu fico assim, sem entender como é que as pessoas têm uma atitude dessa, quando a gente tem motivos para agradecer. Quando a gente tem milhares e milhares de motivos para agradecer, para estar contente, para estar satisfeito com aquela situação. E aí eu olho para o lado assim, eu vejo que só de eu acordar já é motivo de eu agradecer, já é motivo de eu estar contente, porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez na minha vida. E aí eu quero ler o livro, quero continuar no livro de João, né? Porque a pessoa do Espírito Santo, ela mexe muito comigo. Porque existe uma passagem, não lembro agora, mas eu vou só recitar. Quem souber, coloca no chat aí, por favor. Que fala assim, Jesus ele fala assim, que sem mim nada pode fazer. Então, sem o Senhor, sem a pessoa de Jesus Cristo, sem a pessoa do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer nada. Tudo que fizermos será de forma carnal, de forma humana. Então, não vai adiantar. Não vai adiantar eu fazer de acordo com a minha mentalidade.
mas vai adiantar no momento que eu paro para ouvir o Espírito Santo de Deus e ele me direciona, né? E ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nos dá paz. A paz que excede todo entendimento está em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que essa semana Natanael falou dos rios de Deus, né? Falou da água de Deus, falou de estar plantado. Mas para estar plantado necessitamos de nutrientes que vêm da terra e vêm das águas. E esse rio de Deus é quem nos traz esses nutrientes. E semana retrasada, tive a oportunidade de falar justamente de o que o Senhor falou ao meu coração. E é justamente sobre contentamento. Então eu louvo a Deus porque o Espírito Santo de Deus ele continua falando as mesmas coisas, para que nós possamos inculcar e sairmos daqui mais reflexivos e possamos colocar tudo isso em prática. Porque assim, o Espírito Santo de Deus ele me falou há 2 semanas atrás que eu estava angustiado com as coisas terrenas, sendo que Deus ele disse que buscar em primeiro lugar o meu reino e as demais coisas seriam supridas. Então todas as outras coisas ele nos daria. Ele nos dá no momento que eu busco a ele. Se achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. No momento que eu estou disposto a chegar a Deus, ele também se aproxima de mim. Então, ele começa a mudar a minha mentalidade, ele começa a mudar a minha forma de pensar. As minhas circunstâncias, muitas das vezes, não irão mudar. A minha localização geográfica não irá mudar. A minha paternidade, a minha familiaridade não irá mudar. Mas então, quem irá mudar sou eu. Será a minha mentalidade, será mudada por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai gerar esse contentamento em nós. Não será a nossa capacidade, não será a nossa intelectualidade, mas será o Espírito Santo de Deus no momento que eu permito que ele adentre o meu coração, que ele faça morada no meu coração, que ele faça parte do meu dia a dia. E eu quero continuar lendo o livro de João, mas agora eu quero ir para o capítulo 4. Eu vou estar lendo do verso 7. É um texto muito conhecido de todos nós, né? Eu vou iniciar aqui. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dai-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Vou dar uma parada aqui. 2 necessidades básicas nossa do ser humano, que ao primeiro momento da falta, da ausência de uma delas, nós nos desesperamos. Nós perdemos o foco e fazemos coisas que muitas das vezes desagradam o coração de Deus. Fome, comida e sede. Podemos até ficar sem comer, mas não podemos ficar sem beber água. Então, 2 necessidades básicas que mexem com nós, conosco, com todos nós. Todos nós, seres humanos, são 2 necessidades básicas que mexem. Vou dar continuidade. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Outra reflexão. A gente tem desconhecido, vou me corrigir aqui, me perdoe. Algumas pessoas têm desconhecido o poder e a grandeza de um Deus que servimos, ao qual Deus nós servimos. As pessoas têm esquecido de quem estamos servindo e de quantos milagres o Senhor já operou nas nossas vidas. O maior milagre é você. Você se olha no espelho
e faça uma reflexão sua de antes de Jesus e depois de Jesus. E você perceberá o maior milagre da sua vida. E no momento que você descobrir esse milagre, que você enxergar esse milagre, reconheça o Deus que você serve. Reconheça Ele, porque Ele tem nos chamado todos os dias para um relacionamento. Ele tem nos chamado todos os dias para que possamos crescer em graça, para que possamos, adentrar a sala do trono, para que possamos ser verdadeiros abençoados pelo Senhor. Vou dar continuidade, mas você não tem corda, balde, poço, e é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Outro ponto. Olhamos muito para as circunstâncias. Eu estava olhando para as circunstâncias, eu estava olhando para as contas, as datas das contas chegando. Olhamos muito para as circunstâncias e esquecemos de Deus. E às vezes fazemos questionamentos, muitas das vezes, besta. Vou continuar lendo. Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como é que pode oferecer água melhor que esta que Jacó? Seus filhos e seus animais bebiam. Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Jesus está falando da nossa sede carnal. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se tornará uma fonte que brota dentro dele e lhe dará vida eterna. Jesus está falando do Espírito Santo de Deus. Precisamos beber, precisamos nos alimentar dessa água e desse alimento que não nos deixará com fome e não nos deixará com sede. Um alimento que não nos deixará com necessidade de mais nada, a não ser estar na presença do Senhor, a não ser se alegrar com o Senhor, a não ser fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vou continuar lendo. Por favor, Senhor, dá-me dessa água, disse a mulher. Assim nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar água. Outra mentalidade natural de algumas pessoas. Eu não vou dizer nossa, né? Mas algumas pessoas. Buscamos a Deus achando que Ele vai suprir todas as nossas necessidades carnais. Continuaremos com nossas necessidades, continuaremos com as nossas vontades. Mas hoje temos em quem nos apegar, temos em quem confiar. Temos um Deus que nos ajuda com todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, são todas as coisas. Quem não foi que teve aqui experiência com coisas tão simples, das mais grandiosas com o Senhor? Será que Deus ele não está preocupado com a nossa necessidade? Será que Ele não se importa com você? Tanto que Ele se importa que o Filho dele morreu por cada um de nós que está aqui presente. Vou continuar lendo. Vá, busque seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. E não é casada com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Olha o descontentamento dessa mulher. Olha o descontentamento dessa mulher. Ela achava que para estar bem, eu estou conjecturando aqui, eu estou criando, isso não está na Bíblia, estou criando de acordo com a nossa situação atual, com as coisas que eu tenho vivenciado. Ela estava colocando a confiança dela em homens, em maridos, só que nenhum desses maridos, acredito eu, não satisfez, não supriu as necessidades, não foi de acordo com aquilo que ela esperava. Então a confiança dela estava em homens. Eu vou dar continuidade na leitura, para não me alongar muito. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me por que os judeus insistem que Jerusalém
é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gazim, onde nossos antepassados o adoraram. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora que não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. É uma verdade aqui que eu quero parar também para trazer uma outra reflexão. Precisamos conhecer esse Deus a qual servimos. Não estou falando de conhecer de conhecimento, de enciclopédia, mas estou falando em conhecer de relacionamento. Conhecer de relacionamento, de intimidade, porque muitas pessoas não conhecem a Deus, não conhecem o Deus que serve. Eu lembro que Eduardo, certa vez, ele ministrava e ele falava que o gari ele está a serviço da prefeitura, mas sequer ele tem intimidade com o prefeito, mas ele está servindo ao prefeito. E aí eu trago uma reflexão: você quer ser esse gari que serve ao prefeito e não conhece o prefeito? Você quer ser esse servo do Senhor que serve o Senhor, mas não conhece esse Senhor? Que só apenas segue ordens? Que segue ordenâncias ou mandamentos, mas não tem intimidade, não tem, sabe, aquela intimidade de saber por que está fazendo aquilo, por que eu deixei de fazer aquilo, por que eu faço determinada coisa, ou eu só faço por conta de um salário, por conta de um galardão. Então não queira ser esse servo que só serve sem conhecer. Queira ser o servo que conhece, que serve por conhecer. Amém? Eu vou continuar lendo aqui, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura por pessoas que o adorem deste modo, pois o Espírito, pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que o verso 23 e 24 vai nos dizer. Vai nos trazer novamente lá o início que eu falei de João 3:6. Precisamos sair da carnalidade. Precisamos entrar na espiritualidade. Você só vai conseguir adorar o Pai em espírito. Você só vai conseguir adorar a Deus no poder do Espírito Santo. Você só vai conseguir ser satisfeito, estar satisfeito com as coisas quando o Espírito de Deus estiver no seu coração. Existem vários versículos na Bíblia que falam de satisfação, de contentamento. E Paulo é um dos que expressa muito bem disso. Eu não vou me atentar em Paulo, que eu quero falar da pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo de Deus. Paulo só fez essas coisas porque ele estava sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Não era o intelecto da parte de Paulo, não era a capacidade de Paulo, mesmo por Paulo ter estudado com Gamaliel, mesmo por Paulo ter sido doutrinado nas melhores sinagogas, mas era porque Paulo aprendeu a depender do Espírito Santo de Deus. E esse é o desafio que eu quero voltar a trazer para nós esta noite. Viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Não sou eu que estou falando isso, mas é a palavra de Deus que nos diz essas coisas. Eu quero encerrar lendo o verso 34 do mesmo capítulo. Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Esse tem que ser o nosso alimento, esse tem que ser o nosso descontentamento. Essa tem que ser a nossa busca. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse tem que ser o nosso contentamento. Precisamos do Espírito Santo de Deus. E o que nós estejamos descontentes, que nós estejamos esfomeados, seja por ter mais e mais o Espírito Santo de Deus.
seja em crescer, em se relacionar com Deus. Essa seja a sua necessidade, em se relacionar com Deus, em conhecer a pessoa de Jesus Cristo, em ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Essa seja a sua fome, essa seja a sua sede. Essa seja a sede de você conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Amém, meus irmãos? É um tema que mexe muito conosco, que mexe muito comigo também, porque fala das minhas necessidades naturais. Mas Deus, ele tem me chamado para suprir as minhas necessidades espirituais e Deus tem me chamado para viver de forma espiritual. Eu quero orar neste momento e passar adiante aí a oração e que os outros irmãos também possam estar orando, possam estar agradecendo ao Senhor. Eu quero orar profetizando na vida de vocês o derramamento do Espírito Santo. Essa insaciedade pelo Espírito Santo de Deus. Essa vontade, esse desejo de querer mais o Senhor, de querer conhecer o Senhor. Amém? Deus, neste momento, eu te agradeço por tudo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te agradeço porque, Pai, é do Senhor que vem a vida. É o Senhor quem nos dá a vida. Eu lembro que no livro de Gênesis vamos enxergar bem como o Senhor nos formou. Nos formou do pó, do barro. O Senhor nos criou e nos gerou, Pai. E o Senhor tem nos sustentado até nesses dias. Pai, eu quero te pedir pelo derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todos esses que estão aqui presentes e sobre daqueles também que não puderam participar por algum motivo, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha preencher estes corações. Que o Espírito Santo de Deus venha, Pai, trazer a satisfação, o contentamento. Que o Espírito Santo de Deus venha gerar mais sede pelo Senhor, mais sede pela Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha gerar essa necessidade de estar na Tua presença, de estar diante do Senhor, Pai. Pois, Pai, o Senhor não precisa fazer mais nada, pois tudo o Senhor já fez por nós. O Senhor criou a terra e tudo que nela há. Pai, se comemos e se bebemos é porque assim o Senhor tem suprido. Muitas das vezes eu olho, eu penso que é pela minha capacidade, pela minha força. Mas aí quando eu olho para dentro de mim, compreendo que essa força e essa capacidade vem do Senhor. Eu só tenho a te exaltar e te agradecer, Pai. E quando eu olho mais adiante, Pai, que quem plantou as primeiras ervas nesta terra foi o Senhor. Quem nos ensinou a cultivar e lavrar a terra foi o Senhor, Pai. Então o Senhor tem nos dado todos os dias o que comer e o que beber, Pai. E por que não falar do ar que respiramos? Sabemos que nós não podemos viver sem respirar. Qualquer pessoa que tem uma falta de ar, Pai, ela fica desesperada, agoniada. E o Senhor tem soprado nas nossas narinas esse fôlego de vida. O Senhor tem soprado o Teu Espírito Santo a adentrar os nossos corações, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo ao Senhor pelo um derramamento. Eu profetizo o derramamento do Teu Espírito Santo para todos que estão aqui, os que não puderam estar, Pai. Que essa noite não venha ser como mais uma noite, mas venha ser uma noite reflexiva daquilo que o Senhor já tem dito aos nossos corações, daquilo que o Senhor tem nos alertado, Pai. Por isso, em nome de Jesus, ser com cada um aqui presente, ser com também aqueles que não puderam estar, Pai. Firma a Tua palavra no nosso coração, pois a Tua palavra é a verdade. É ela que nos liberta de nós mesmos, é ela que nos liberta de nossos achismos, é ela que nos liberta, Pai, dos nossos desejos carnais e naturais. Então, firma a Tua palavra no nosso coração, Pai, para que possamos andar livres para Te adorar. Livres para Te adorar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, derrama o Teu Espírito. Derrama, Senhor, pois do Senhor é o reino e a glória para todo sempre. Amém.